Os FIIs de papel são conhecidos por pagar altos dividendos. Em todos os rankings dos melhores pagadores de rendimentos vai ter vários fundos imobiliários de papel. Mas é claro que todo investimento que costuma trazer mais retorno também é mais arriscado. Por isso nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês um top 5 de FIIs de papel que mais pagam rendimentos. Todos os 5 têm um dividend yield acima de 10%. Mas eu não escolhi simplesmente os 5 fundos com maior dividend yield atual, porque dessa forma eu podia trazer fundos que tiveram um mês acima da média ou uma grande queda na cotação que distorce esse yield. Por isso eu analisei os fundos de papel com maior dividend yield e excluí os fundos com essas distorções para evitar que entrassem nessa lista. Então fica comigo até o final desse vídeo para conhecer a lista completa desse ranking. Começando em quinto lugar ficou o Capitânia Securities 2, do código de negociação CPTS11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo está com dividend yield de 10,12% nos últimos 12 meses. Isso é mais do que o dobro comparando com a taxa Selic, que atualmente é de 13,5% ao ano. Esse fundo já é consolidado no mercado. Foi listado na bolsa em 2014 e vai completar 7 anos de listagem ainda nesse ano. O fundo é administrado por um dos maiores gestores do mercado, o BTG Pactual. Como vocês podem ver no gráfico, o fundo tem um rendimento mensal estável nos últimos 5 anos, mostrando uma gestão qualificada e que traz bons retornos para os cotistas. Atualmente a cotação do fundo está bem próxima do valor inicial quando o fundo foi listado. Mesmo oscilando durante esses anos, a cotação do fundo é bem estável. Atualmente o fundo está sendo negociado um pouco acima do seu valor patrimonial por cota, com um P sobre VP de 1,06. São mais de 75 mil cotistas investindo no fundo. O fundo também tem uma excelente liquidez com uma média diária acima dos 8 milhões de reais. O portfólio do fundo é bem diversificado, com participações em vários outros fundos. Além disso, são mais de 40 CRIs na carteira. O quarto fundo da lista é o Fundo de Investimento Imobiliário VBI CRI, do código de negociação CVBI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo está com um dividend yield de 11,26% nos últimos 12 meses, uma rentabilidade 3 vezes maior do que a taxa Selic atual. O fundo ainda é bem novo e tem pouco menos de 2 anos na bolsa, só que eu não vejo problema nenhum com fundos novos, desde que estejam listados na bolsa há pelo menos um ano. A administradora do fundo é a BRL Trust, uma das mais tradicionais do mercado imobiliário. A cotação do fundo oscilou bastante desde que o fundo foi listado, mas está bem próximo da cotação do IPO. O PVP atualmente está em 1,06, um pouco acima do valor justo, mas ainda atrativo na minha opinião. Os rendimentos mensais do fundo já oscilam mais se comparar com o primeiro fundo, o que dificulta ainda mais para trazer uma estimativa de rendimentos. A liquidez diária do fundo é muito boa, com uma média de quase 4 milhões de reais no último mês e uma base de mais de 28 mil cotistas. Já o portfólio do fundo não é tão bem diversificado. O fundo investe quase que exclusivamente em CRIs, com uma participação bem pequena em outros fundos, mas a própria diversificação de CRIs não é tão grande, já que são menos de 30 CRIs no portfólio. Em geral, o fundo é interessante, como ele ainda é novo, a gestão ainda não tem um portfólio bem diversificado, mas acredito que vai melhorar isso com o dinheiro que acabou de captar na nova subscrição. Antes de entrar nos 3 melhores FIIs, eu quero pedir a ajuda de vocês. Trazer todo esse conteúdo para vocês dá bastante trabalho, mas não custa nada para vocês terem acesso. Como o objetivo é fazer o canal crescer e alcançar mais pessoas, eu preciso da ajuda de vocês. Curtindo esse vídeo, vocês mostram para o YouTube que esse conteúdo é bom e o YouTube manda para mais pessoas. Então, conto com a ajuda de vocês. E começando o nosso top 3 está o fundo Habitat 2, do código de negociação HABT11. No dia que eu estou gravando esse vídeo,
o fundo está com um dividend yield de 12,01% nos últimos 12 meses, o que é um pouco acima da média que o fundo vinha apresentando até agora. Mas isso também pode ser por causa da melhora na gestão do fundo e, consequentemente, trouxe esses resultados melhores. O fundo também foi listado na bolsa em 2019 e vai completar 2 anos em breve. A administradora do fundo é a Vortex, que já é tradicional no mercado e está entre as maiores administradoras de fundos imobiliários no Brasil. Esse é o fundo da lista que mais valorizou desde o IPO e atualmente está com P sobre VP de 1,21, bem acima do valor patrimonial dele. Então, quem quer investir nesse fundo precisa tomar um pouco de cuidado, porque tem um prêmio alto em relação ao preço justo dele. Os rendimentos dele, em geral, são estáveis. Só no auge da crise no ano passado que houve uma queda grande, algo totalmente normal para o momento que estamos passando. A liquidez do fundo também é muito boa, com uma média diária acima de 2 milhões de reais e uma boa base de cotistas chegando perto dos 25 mil. O portfólio do fundo é bem diversificado em CRIs, com mais de 60 recebíveis. Já a participação em outros fundos é bem pequena e representa só 3% do patrimônio do fundo, mas é compensada pela diversificação em CRIs. Em segundo lugar na lista está o REC, Recebíveis Imobiliários, do código de negociação RECR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo está com um dividend yield médio de 12,22% nos últimos 12 meses, um rendimento superior a 3 vezes em comparação com a taxa Selic atual, o que é uma rentabilidade muito alta. O fundo já é bem consolidado e está prestes a completar 4 anos de listagem na bolsa, além de ser administrado por uma das maiores e principais administradoras da bolsa, a BRL Trust. O preço da cota do fundo praticamente se manteve estável nesses quase 4 anos, apenas com oscilações normais que fazem parte da renda variável. Atualmente o P sobre VP é de 1,12, mostrando que a cota está sendo negociada um pouco acima do valor patrimonial por cota. A liquidez é muito boa, com uma média diária de quase 4 milhões de reais negociados e uma base com mais de 66 mil cotistas, mostrando que o fundo é bem conhecido. Um ponto de atenção é com os rendimentos desse fundo, que costumam oscilar bastante, e isso dificulta na hora de fazer uma previsão de retorno. O portfólio do fundo não é dos mais diversificados, mas tem mais de 50 CRIs, o que já pode ser considerado uma diversificação segura para o investidor. Acredito que poderia ter mais CRIs, principalmente por se tratar de um fundo que já está listado há quase 4 anos. Mesmo assim, não deixa de ser uma boa opção para o investidor, então também merece estar nessa lista. Em primeiríssimo lugar está o fundo Barig Rendimentos Imobiliários 1, do código de negociação BARI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo está com um dividend yield médio de 12,85% nos últimos 12 meses. O fundo vem pagando um yield acima da sua média, por isso acabou ficando em primeiro. Mas se for avaliar todos os proventos já pagos, é possível ver que os rendimentos atuais são bem maiores do que a média. Por isso é importante tomar cuidado quando for analisar um fundo assim. Também é um fundo relativamente novo, já que o IPO foi em 2019 e está prestes a completar 2 anos. A administradora do fundo é a Oliveira Trust, que está entre as principais administradoras, mas não é uma das maiores. Atualmente o fundo está com um P sobre VP de 1,05, bem próximo do valor patrimonial do fundo. A liquidez do fundo também é muito boa, com uma média diária acima de 3 milhões de reais negociados e uma base de cotistas com mais de 25 mil. O grande problema do fundo acredito que seja a diversificação, porque no fundo até tem 6% do patrimônio investido em outros fundos, mas tem só 9 CRIs no portfólio. Provavelmente esse é o motivo do rendimento do fundo oscilar tanto. Com poucos CRIs na carteira, as amortizações são poucas e por isso o rendimento oscila mais. Então o investidor precisa estar ciente disso antes de resolver investir nesse fundo. Mesmo com um rendimento maior, o risco
também é maior. Então, sempre tomem cuidado ao investir. Nunca se deve olhar só para os rendimentos. Eu tenho atualmente 3 fundos de papel na minha carteira, mas nenhum desses 5. Por isso, esse vídeo tem como objetivo trazer apenas os fundos de papel com maior rentabilidade. Nada disso representa uma recomendação de investimentos, mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês investem em algum desses fundos que eu trouxe nesse vídeo? Então comenta aqui embaixo para mim saber. É muito importante que vocês curtam esse vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. E como de costume, eu vou deixar uma playlist e um vídeo que recomendo que vocês assistam. Até o próximo vídeo e tchau!